Opa, aqui é Marcela, professora de Química, e hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre cálculos químicos. A gente viu balanceamento, agora vai entrar na playlist de cálculos químicos a parte de unidade de medidas. Sei que é um calo para muitos alunos, número de mols, lei de Avogadro, massa molar, vixe Maria, e agora, Marcela, o que é que eu faço? Esse vídeo é para você, justamente para você que tem uma dificuldade enorme de entender esse assunto, certo? Então fica até o final. Se você gostou, se você entendeu, se o meu conteúdo ou se a minha forma de falar te ajudou de alguma forma, digita lá nos comentários: Marcela, valeu, obrigada, eu tinha uma dúvida enorme. E se você não entendeu, também digita lá nos comentários. Por quê, Marcela? Porque eu vou poder te ajudar. Eu vou poder entender quem está assistindo os meus vídeos. Tá joia? Então, se você entendeu, digita entendi. Marcelo, não entendi. Coloca também não entendi. Tá certo? Você pode dizer não entendi tudo. Ah, não entendi só a parte de lei de Avogadro. Ah, não entendi só a parte de unidade de medida. E eu vou ter o prazer de te responder. E agora a gente vai para a tela do computador para te explicar tudo sobre cálculos químicos. Beleza. Então vamos lá, aqui na tela do computador, ver algumas unidades que a gente vai precisar entender, né, dentro da química, tá? Então, a primeira unidade é chamada de unidade de massa atômica, que ela é representada pela letra U ou U.M.A, tá certo? Então vamos pensar no seguinte: se eu quero medir alguém, eu não vou fazer feito essa garota, né? Eu não vou simplesmente colocar a mão na cabeça e fazer uma medição sem nenhuma referência. Então, quando a gente vai medir alguma coisa, seja uma pessoa, seja um espaço ou alguma coisa, a gente usa uma métrica, né? Uma trena referente a um padrão que já foi estabelecido. No caso, vamos falar que esse garoto tem 2 metros, então ele tem 2 vezes um padrão, que é 1 metro. Se eu vou medir um volume, geralmente a gente mede em litros. Então a gente tem um padrão. Então na química a gente também vai ter um padrão. Só que o átomo ele é muito pequeno. Então eu não posso usar uma unidade grande, como a nossa, de macro, para medir quantos átomos, quantas moléculas tem dentro de uma substância, certo? Então, como é que foi feito o padrão da unidade de massa atômica? Então, eles pegaram um átomo padrão. Marcela, podia ser outro átomo? Podia ser qualquer átomo da tabela periódica, certo? Mas pegaram um carbono, porque o carbono ele é mais comum, ele é um dos elementos químicos mais comuns na natureza, né? O carbono 12. Carbono de massa atômica 12, vocês vão entender o porquê. Então eles pegaram o carbono de massa atômica 12 e fatiaram eles em 12 pedaços, certo? Então um pedaço significa uma unidade. Então, como o carbono tem 12 pedaços, então o próprio carbono, que é o padrão que a gente utilizou, ele tem 12 unidades de massa atômica, 12 U. Beleza? Certo? Cada U, ele tem aproximadamente, isso é uma medida experimental, de 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas, se eu fosse comparar com medidas macroscópicas, como a gente falou até agora, né? Quilos, gramas, metros, certo? Então veja como é muito, 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 muito pequeno em relação ao nosso, o nosso mundo,
nosso mundo macroscópico. Então é muito mais fácil eu medir em unidades de massa atômica do que eu estar utilizando um valor tão pequeno como esse, 10 a menos 27, certo? Então, nós vamos usar aqui uma unidade é 1/12 do carbono, ou seja, é uma parte de 12 partes que o carbono tem. É uma unidade de 12 unidades que o carbono tem. Tá certo? Então, uma unidade de massa atômica é 1 de 12 unidades, ou seja, 1/12 do átomo de carbono 12. E cada unidade pesa aproximadamente 1,66 vezes 10 a 27 quilos. Beleza? Bora continuar. Então, a partir desse padrão, a gente agora pode medir qualquer átomo da tabela periódica. Certo? Então, o que a gente vai medir? A gente vai ver quanto cada átomo tem em unidades. Certo? Então, ó, se eu for medir, por exemplo, o flúor. O flúor tem 19 fatias de unidades. Se eu pensar numa pizza, ela vai ter 19 fatias. Se eu for pensar, por exemplo, no sódio. Sódio tem 23 fatias de unidades. 23 unidades de massa atômica. Tá joia? Vamos continuar. Vamos fazer uns exemplos, certo? Do flúor e do sódio. Então, ó, o flúor tem 19 unidades, certo? Então, se uma unidade que a gente viu, certo? É aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 27 quilos, tá? Esse S aí apareceu, mas não tem esse S não, tá certo? Então, a massa atômica, né, em quilos, se eu for comparar, tá bom? Vai ser 19 vezes 1,66 vezes 10 a menos 27. Então, vai dar um valor de aproximadamente 3,1 vezes 10 a menos 28 quilos. Vamos fazer para o sódio. O sódio tem 23 unidades, certo? Mesma coisa. Se uma unidade é 1 vezes 10 a menos 27, então a gente vai ter 23 vezes esse valor. E vai dar aproximadamente 3,8 vezes 10 a menos 24 quilos. Tá joia? Então, ou você usa em unidade, que é muito mais fácil, 23 unidades, ou, dependendo da questão, ele vai pedir, pode pedir, né, em quilos, tá certo? Ou em gramas, tá bom? Então é só fazer essa conversão. Mas, na natureza, vocês já ouviram falar sobre isótopos. O que seriam isótopos? São átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mas têm número de massas diferentes, certo? Então, isótopos que a gente mais conhece são isótopos do carbono. A gente tem carbono com massa 12, que é o nosso padrão. Nós temos carbono com massa 13. Nós temos carbono com massa 14, tá? Que é aquele carbono que é usado para datação de fósseis, tá? Então, assim, a gente tem 3 átomos de carbono com 3 massas diferentes. Só que quando eu vou lá na tabela periódica, eu tenho uma massa que não é exatamente 12, ou 13, ou 14. Eu tenho um elemento químico que vai representar os 3 isótopos. Tá certo? Marcela, se um elemento químico tiver mais de 3 isótopos, beleza, vai ser a média de todos os isótopos daquele elemento químico. Se são 7, são a média de 7 isótopos.
8, a média de 8 isótopos. 4, a média de 4 isótopos. Tá certo? Ficou entendido aí? Marcela, como é que eu faço essa média aí? Tá? Ó, cada elemento químico, ele tem uma presença na natureza maior ou menor. Por exemplo, nas substâncias que apresentam o elemento químico carbono, a probabilidade de ser carbono 12 é muito maior, ou seja, o carbono 12 ele está na natureza. Você vai encontrar com facilidade mais ele na natureza do que o isótopo 13 e o isótopo 14. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa do elemento químico, a massa do átomo, vezes a sua porcentagem na natureza. Certo? Então, o que é que vai ser feito? Ó, massa atômica do elemento químico vai ser a massa atômica 1, ou seja, do átomo 1, certo? Eu estou considerando aqui 12, 13 e 14, vezes a porcentagem dele, mais massa do átomo 2, vezes a porcentagem dele, mais a massa do átomo 3, vezes a porcentagem dele dividido por 100, porque é uma média percentual. Beleza? Então, assim, aqui eu coloquei 3, né, o somatório de 3 multiplicações, porque eu só tenho 3 átomos, 3 isótopos, perdão. Beleza? Mas se tivessem 7 isótopos, eu faria 7 multiplicações, né? Ou seja, o somatório de 7 multiplicações, dividido por 100. Tá joia? Então, nesse caso aqui, certo? Pesquisei lá na internet e aí eu vi a porcentagem do carbono 12, que é aproximadamente 99%, carbono 13, 1%, carbono 14, 0,1%. Tá joia? Então, eu fiz 12 vezes 98, mais 13 vezes 1,01, mais 14 vezes 0,1 dividido por 100. Então, deu uma média de 12,01, que é exatamente o que está aqui, que é o que a gente vai achar lá na tabela periódica. Tá joia? Certo? Então, a gente tem a massa do átomo e a gente tem a massa do elemento químico. Elemento químico é uma representação de todos os isótopos. Tá joia? Então, a gente tem agora a massa da molécula. Fácil, né? Lembrando da aula que átomos se juntam, né? Se ligam para formar moléculas. Então, a gente já entende de que a massa da molécula, a massa molecular, vai ser o quê? Vai ser o somatório de cada átomo que está naquela molécula. Tá joia? Então, vamos lá. Ó, vamos pegar aqui o exemplo da água. Na água, nós temos 2 hidrogênios e temos um oxigênio. Tá joia? Então, eu vou pegar aqui, ó. Quantos hidrogênios a gente tem? A gente tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio vale uma unidade de massa atômica. Então, eu vou ter 2 vezes uma unidade. O oxigênio tem 16 unidades de massa atômica. Mas eu só tenho um oxigênio. Então, o que é que eu vou fazer? Multiplicar por 1. Certo? E aí vai dar 16. O que é que eu faço agora, Marcela? Eu somo. Certo? Então, somando 2 com 16, vai dar 18 unidades de massa atômica. Então, uma molécula de água, ela vai pesar, né, 18 unidades de massa atômica. Tá joia? Vamos fazer um outro exemplo. Ó, esse é o ácido sulfúrico. Eu coloquei a estrutura da molécula aqui, tá bom? Então, nós temos enxofre, que é o S, nós temos o hidrogênio, que é o H, e o oxigênio, que é o O. Então, o enxofre tem 32 unidades de massa atômica, mas só tem um enxofre. Então, vou multiplicar por 1.
O hidrogênio tem uma unidade de massa atômica, mas eu tenho 2 hidrogênios. Multiplico por 2. E o oxigênio tem 16 unidades de massa atômica, né? Pesa 16, vezes 4 oxigênios presentes na molécula. Agora eu só faço somar. Somo tudo, dá 98 unidades de massa atômica. Tá joia? Presta atenção que eu coloquei aqui duas coisas importantes. Nós temos a estrutura molecular e nós temos a fórmula molecular. Tá? São só duas formas de representação da molécula. A estrutura, que aí você vê como é que os átomos estão sendo ligados, e a fórmula molecular, que nos diz apenas quem são os elementos químicos que estão presentes na molécula e quanto de cada aquele elemento. Então aqui, ó, 2 hidrogênios, 1 oxigênio, 4 oxigênios, certo? 1 enxofre, perdão. Ok? Beleza? Então esse número na frente é referente ao hidrogênio que está atrás dele. Então o 4 é referente ao oxigênio, o 2 é referente ao hidrogênio. Se não tem nada aqui, então quer dizer que o enxofre só tem um. Só tem um elemento químico, o enxofre, na molécula. Tá certo? Na maioria das vezes, nas provas, você vai ter essa estrutura aqui. A forma molecular e não a estrutura molecular. Tá certo? Então, prestar atenção. E aqui é como se fosse uma formulazinha, tá? Então, a massa molecular seria o número de átomos vezes a massa atômica daquele elemento. Tá joia? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui na sequência 2 hidrogênios vezes 1, que é o quê? Que é a massa atômica do elemento hidrogênio. Então, 2 vezes 1 mais 1 enxofre vezes 32, que é a sua massa atômica, mais 4 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Tá joia? E assim, dependendo do tamanho da molécula, você vai fazendo para todos os elementos químicos presentes. Certo? Então, tá joia? Ok. Uma outra unidade é o número de Avogadro, tá? Ou a constante de Avogadro. Então, Avogadro, ele foi um cientista, né? E ele se perguntou quantas moléculas ou quantos átomos estariam presentes em uma amostra de uma determinada substância. Então, o que ele fez? No exemplo aqui, eu vou colocar. Ele pesou exatamente 12 gramas de carbono. Por que 12 gramas de carbono, Marcela? Porque ele pegou exatamente, no caso, o número, né? Em gramas da massa atômica do carbono. Então, se a massa atômica do carbono é 12 unidades, então ele pesou 12 gramas de carbono. Tá joia? Então, quantos átomos de carbono vai ter em 12 gramas da substância carbono que ele pesou? Tá joia? E aí, Amadeu Avogadro não teve essa resposta. Ele só observou que era um número constante, mas ele não sabia que número é isso. Mais na frente, foram feitos experimentos e aí chegou a esse número e foi homenageado com o nome, né, de Avogadro. E esse número foi de 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Tá joia? Vamos pensar agora. Se eu quisesse pesar a água. A água a gente viu que tem 18 unidades. Só que a água é uma molécula, né? É uma substância. Dentro da água tem moléculas de água. Não átomos de água, né? Então,
ele fez a mesma ideia. Se eu pesar 18 gramas, ou seja, numericamente igual a massa molecular, quantas moléculas teriam lá dentro? Percebeu-se que foi a mesma quantidade, ou seja, o mesmo número que estava de moléculas que estava presente em 18 gramas de água. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? Então, com isso, a gente tem que a massa atômica, numericamente em gramas, certo? Vai ser igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, como eu estou falando atômica. E a massa molecular em gramas também vai dar 6 vezes 10 a 23, no caso aqui, moléculas. Ou seja, se eu pesar a mesma quantidade numericamente de gramas de uma massa atômica ou a massa molecular, vai dar exatamente 6,02 vezes 10 a 23. Se eu estou querendo saber átomos, 10 a 23 átomos. Moléculas, 10 a 23 moléculas. Tá joia? Então, como é que fica esse número de Avogadro? Fica o seguinte, ó. Representa o número de entidades. Por que entidades, Marcela? Porque é átomos ou moléculas, ou íons ou elétrons, tá joia? Presentes na massa em gramas, que é numericamente igual à massa atômica ou à massa molecular. Joia? Imagina que a gente tem o hidrogênio. Hidrogênio, o átomo de hidrogênio. Ele pesa 1 U, né? Uma unidade de massa atômica. Então, uma unidade de massa atômica em gramas seria 1 grama. Então, 1 grama do átomo de hidrogênio vão ter quantos átomos de hidrogênio? 6 vezes 10 a 23 átomos. Vamos fazer outro. Sódio tem 23 unidades. Então, se eu pesar 23 gramas de sódio, ele vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Tá joia? Tá fixando? Tá conseguindo entender? Tá ficando melhor? Vamos lá. Ferro. 56 unidades. Significa que se eu pesar 56 gramas de ferro, vão ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Joia? Já agora eu vou fazer uma molécula. Ó. Se eu pesar 16 gramas da molécula do metano, que é 16 unidades, vai ter quantas moléculas de metano lá dentro? 6,02 vezes 10 a 23. Tá joia? Por último, ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico que a gente viu que deu 98U, se eu pesar 98 gramas do ácido sulfúrico, ele vai ter exatamente 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Mas, Marcela, por que 98 gramas do ácido sulfúrico? Por que 16 gramas do metano? Eles não poderiam ter pesado outra massa? Poderia. Mas eu vou mostrar por que eles optaram por utilizar exatamente, numericamente, né, o mesmo valor da unidade de massa atômica em gramas. Então, imagine aqui o átomo de cálcio. Ele tem 40 unidades. E a gente viu que cada unidade vale 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas ou menos 24 gramas, tá? Como a gente vai falar em gramas, eu coloquei já na unidade em gramas. Então, quantos gramas seria, né, o átomo, um átomo só, beleza? Um átomo de carbono. Então, seria 40 vezes esse valor. Tá ok? Então, ó, um átomo de carbono valeria 40 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24. Então, 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Quantos gramas ele deveria pesar para ter exatamente o valor da constante de Avogadro? Então, eles perceberam que era o mesmo valor. Mas, Marcelo, eu poderia ter um valor pesar diferente? Ou eu só posso pesar 40 gramas de cálcio? 2 gramas, 1 grama de hidrogênio. Eu posso pesar um valor diferente? Claro que pode. Ó, vamos imaginar que a gente tem o átomo
desculpa, a substância hidrogênio, o gás hidrogênio, beleza? E o gás de hidrogênio, a gente viu que se são, cada hidrogênio vale 1 unidade, a gente tem 2 unidades, ou em gramas, 2 gramas, tá joia? 2 gramas, que é o valor da massa da molécula de hidrogênio, beleza? Equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio. Não estou falando de átomos de hidrogênio, tá joia? Estou falando de moléculas de hidrogênio. Então, imagine que eu encha um balão com 2 gramas do gás de hidrogênio, certo? E um outro balão com 8 gramas de gás de hidrogênio. No primeiro balão, como é exatamente o valor da massa molecular, eu já sei quantas moléculas vão ter, não é? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas lá dentro. Mas, quantas vezes foi aumentado? De 2 para 8 gramas? 4 vezes. Então, quer dizer que eu vou ter 4 vezes a mais de moléculas. Então, se no balão com 2 gramas tinha 6 vezes 10 a 23 moléculas, no balão com 8 gramas, a gente vai ter um valor 4 vezes maior de moléculas. 2,4 vezes 10 a 22 moléculas. Lembra que o expoente mudou ali em cima, tá joia? Beleza? Marcela, se eu diminuir, bora fazer isso também. Ó, 2 gramas tinha antes, agora tem a metade, 1 grama. O que aconteceu? Tá a metade. Acabei de falar, né? Eu dividi por 2. Joia? Então ele vai ter a metade de moléculas. 3,01 vezes 10 a 23 moléculas. Fácil demais? Beleza? Nossa referência é o que? A massa molecular ou a massa atômica. Tanto a massa molecular como a massa atômica sempre vão dar a constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Quantidade de matéria ou número de mols, que é uma outra unidade que a gente utiliza bastante e que é o calo de muita gente para entender essa unidade, beleza? Então, unidade de matéria, quantidade de matéria. Lembra que quando a gente fala de matéria, a gente fala o quê? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Beleza? Então, se eu estou falando do ar, eu estou falando de matéria. Se eu estou falando de um pedaço de madeira, eu estou falando de matéria. Só que dentro da matéria, a gente tem o quê? Os átomos e as moléculas. Então, por isso que a gente viu primeiro as unidades dos átomos, as unidades das moléculas, ou seja, a massa atômica, a massa molecular. A gente viu Avogadro. E agora a gente chega numa quantidade muito grande. Então, se eu quero pesar quantidades muito grandes, ou seja, uma matéria, eu vou ter uma quantidade de átomos e moléculas lá dentro muito grande. Tá joia? E aí a gente usa essa unidade para poder nos ajudar a fazer os cálculos. Joia? Então, ó, mol é a nossa unidade de matéria, tá bom? Quantidade de matéria a gente vai chamar de mol. Então, qual é a minha referência para mol? Simples. Um mol é exatamente igual à constante de Avogadro. 1 ou 6,02 vezes 10 a 23. Lembra que entidades, quando eu falo de entidades, eu estou falando de átomos. Um mol são 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas ou íons, tá joia? Então, um mol são exatamente 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Então, vamos lá. Um mol, a gente já viu que são 6,02 vezes 10 a 23. Então, se eu estou falando de moléculas ou átomos, eu estou falando que um mol, ele é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Isso a gente acabou de falar. Agora, se eu estou falando em massa, mol, quando eu falo de uma substância que ela é gasosa, um mol de qualquer gás sempre vai ter o mesmo volume, que é 22,4 litros. Presta atenção. Presta atenção. Ó,
1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. A massa molar do átomo ou da substância. E o volume do gás, 22,4 litros. Joia? Beleza? Então, da mesma forma que eu posso fazer uma relação entre mol, átomos ou moléculas, mol, massa, mol, volume, eu também posso fazer uma relação entre esses elementos aqui. Joia? A gente vai fazer exemplos. Vamos lá. Aqui a gente tem 40 unidades. Então, o cálcio tem 40 unidades. Se cada unidade pesa 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, então a gente sabe quantos gramas de cálcio vão ter exatamente 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Ou seja, 40 gramas de cálcio tem quantos átomos de cálcio? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Beleza. Vou pegar esse exemplo e vamos transformar isso para mol. Joia? Então vamos lá. A gente viu que 1 mol são quantos átomos? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Mas eu vi também nesse exemplo que 40 gramas de cálcio também é 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Ou seja, 1 mol de cálcio são quantos gramas de cálcio? 40 gramas. Então, a massa molar do cálcio é 40 gramas por 1 mol. Joia? Beleza? E dentro de 40 gramas do cálcio também tem quantos átomos de cálcio? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Joia? Ok? Vamos lá. Aqui a gente tem a água. O hidrogênio é igual a 1 grama por mol. Ok? A massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol. A massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Quantos oxigênios eu tenho? 1. Então, ó, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. E aí eu somo, que vai dar justamente a massa molar da água como 18 gramas por mol. Então, lembra daquele exemplo? Se eu pesar 18 gramas de água, quantos mols eu vou ter lá? 1 mol. Quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. O que é que a gente vai ter? Eu, particularmente, vocês vão ver durante a execução de exercícios, que eu gosto muito de utilizar a regra de 3, tá joia? Mas também existe uma equação para a gente determinar o número de mols, tá? Então, ó, essa equação diz que o número de mols, que a gente vai falar como N, é igual a massa em gramas, certo? Dividido pela massa molar, que é dada em gramas por mol. Joia? Então você poderia só jogar aqui dentro dessa equação.